Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Segunda-feira. Segunda-feira a gente precisa pegar, né? Firme, né? Luz da palavra na segunda-feira. Fala, poxa, mas na segunda-feira a gente vai pegar firme. A semana passa tão rápido, né? Você fala, pô, mas na segunda-feira passa rápido. Passa, depois passou a segunda, vai embora. Eu lembro quando eu trabalhava em banco, eu ficava esperando chegar na terça-feira. Quando acabava a terça, eu falei, bom, metade da semana, glória a Deus, né? A gente fica esperando, parece que é sexta-feira, né? Pra quem não trabalha de final de semana, pra muita gente trabalha sábado e domingo, né? Ou tem escalas aí de 7 por 1 aí, então é diferente, né? Bom, glória a Deus, pessoal. Bom, deixa eu comentar com vocês uma coisa importante. Começamos hoje o propósito dos Salmos, então se você ainda não entrou no propósito dos Salmos, tem um link lá no grupo da igreja. Se você não está no grupo, ou não recebeu, está no Facebook, né? Se você ainda assim não achar, chama a gente no WhatsApp da igreja, que é o 11 970 13 8161, e a gente passa o link, ou a gente já te inclui direto no grupo, tá bom? O propósito dos Salmos é maravilhoso. 3 vezes por dia, Salmo pela manhã, 6 horas da manhã, eu gravo o Salmo, 6 horas da manhã está disponível. Ao meio-dia, nossa apóstola Karen coloca lá, né? E às 18 horas, nosso apóstolo Fabão. Então você tem 3 áudios para você ouvir. Um na parte da manhã, na parte da tarde e outro na parte da noite. Eu já ouvi, né, o meu, agora da parte da noite, já ouvi, glória a Deus. Então eu convido você a participar também e convidar outras pessoas a estar participando. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar com vocês uma coisa importante. Quem não abaixou ainda o aplicativo da rádio, entra lá na lojinha, no app do teu celular, baixa lá na lojinha o app da rádio. Hebron Igreja Apostólica Internacional, aplicativo tranquilo, leve, não consome muitos dados móveis porque é só vídeo, não consome espaço de memória porque é super leve o aplicativo, e você fica ligado na Hebron. Tudo que passa no Facebook passa automaticamente na rádio, então você não perde nada. Se você perdeu, você tem a facilidade depois de assistir, ou pelo Facebook, ou no nosso canal do YouTube, Hebron Igreja Apostólica Internacional. Lá está separado por playlist, fica muito mais fácil você achar o que você perdeu. Ah, perdi o propósito, a palavra do começo do ano, eu queria ouvir de novo, coisa e tal, eu queria ver, tá lá no YouTube. Perdeu a palavra do começo do mês, está lá, domingo agora, encerramento, né, do mês, ministramos a palavra do mês inteiro, tá lá também. Então tudo que você quiser com relação de programação da Hebron, tá lá no canal do YouTube. E lá você acha diretamente pela playlist que você precisa. Então é a luz da palavra, você vai na luz da palavra. É o alimento diário das nações, você vai lá. É testemunho, prefiro crer. É os propósitos de imersão, cruzada, tudo você tem lá separadinho. Amém? Então convido você a dar uma navegada lá. Você vai ver que é super tranquilo e fácil de manusear. Aliás, pedi para vocês se inscreverem no canal. Amém? Se inscreve no canal, dá um like lá para fortalecer o canal da igreja. Amém? Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês em Jeremias 11. Não vou me estender muito, nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para ver esse ano. E a gente tem ido aí, em média, 2 capítulos por programa, né? Eu quero ver se vocês conseguem pelo menos 3 capítulos por programa. Então vou falar menos na abertura aí para a gente avançar um pouco mais. Amém? Boa noite a todos da rádio, boa noite a todos que vão entrando aí. Apóstolo Fabão, boa noite com muita alegria. Ô glória, boa noite com muito amor e alegria. Glória a Deus pela vida dele, que está sempre aqui me auxiliando, me ajudando. Glória a Deus pela vida dele e glória a Deus pela vida de todos que entram. Amém? Não esqueça de compartilhar aí para que todos possam ver. A palavra de Deus diz que a gente peca, né? Padece por falta de conhecimento. Então o profeta Oséias fala, né? Não vai ser mais falta de conhecimento. Amém? A luz da palavra vai te dar esse conhecimento. Glória a Deus. Então vamos lá. Jeremias capítulo 11. A aliança é violada. Que aliança é essa? Bom, a gente viu aí, o Senhor fez uma aliança lá com Abraão, né? A aliança abraâmica, né? O Senhor fez uma aliança importante com Abraão e foi as suas descendências ali. A palavra deixa muito claro isso e nós fazemos parte dessa aliança. Só que a aliança que o Senhor fez é uma aliança perpétua, mas o povo rompeu, violou a aliança. Quando é que o povo violava a aliança? Quando ia contra aquilo que o Senhor tinha determinado, contra as escrituras, contra os mandamentos, né? Contra os estatutos, os mandatos do Senhor. Amém? Então provavelmente essa passagem, inclusive aqui, foi registrada nos primeiros anos do reinado de Jeoaquim. Aí você vai lá em 2 Reis, os últimos capítulos lá antes do povo para a Babilônia, tá? Por volta de 609, 605 a.C., quando o povo deixou de obedecer à aliança mosaica, e aí vai efetivamente para o cativeiro. Vamos ler do 1 até o 6, que diz assim:
palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve a palavra desta aliança e fala aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazem tudo segundo o que vos mando, assim vos me sereis para mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, deles dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou todas essas palavras das cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e cumpri-as. Então aqui você vê que o Senhor está lembrando o profeta Jeremias, ou seja, falando para o profeta Jeremias aqui para que ele lembrasse o povo da aliança que o Senhor fez e o que o Senhor pediu, que o povo tinha somente que ouvir a voz do Senhor. Josué, você vê com Josué, ele fala exatamente o que? Olha, medita na lei de dia e de noite, né, para que o caminho de Josué fosse bom, para que todo o povo vivesse o melhor da terra. Só precisava meditar na lei de dia e de noite. Guarda os meus mandatos, guarda os meus estatutos, e tudo estava indo bem. Mas aqui, evidentemente, a gente está vendo que houve o quê? Uma violação. Não ouviram a voz do Senhor, e o profeta Jeremias aqui vai lembrar o povo de tudo isso. Vários momentos na Bíblia a gente vê o Senhor fazendo com que os profetas relatassem novamente aquilo que foi acontecendo, que ocorreu lá atrás. Como você vê em alguns salmos também, palavras onde o Senhor traz a memória do povo, para que o povo, olha, espera um pouquinho, olha o que Deus fez, tirou os nossos pais do Egito, tirou da fornalha, como fala aqui, porque nós estamos indo contra a aliança. Então não podiam esquecer da aliança, porque uma vez que rompia a aliança, trazia dor, trazia consequências. A bênção da terra, como prometida a Abraão, dependia do quê? Da lealdade da aliança por parte do povo. As palavras de Judá e Jerusalém representam uma maneira padronizada de se referir a toda a nação de Israel. Quando falava Judá, por conta da distribuição das tribos, e falava Jerusalém, porque era a capital política, capital religiosa. Então era como falar sobre todo o povo de Israel. Deus chamou o seu povo para praticar a palavra. Esta era a única forma de o povo não viver os males da maldição, que está lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Então eu sempre brinco que lá em Deuteronômio tem a parte A e a parte B, né? A parte A, as bênçãos da obediência, e a parte B, você vê também que tem as maldições que eram oriundas do quê? Da desobediência. Então aqui o Senhor chama o povo para essa realidade. Mas o máximo que o povo faria era oferecer sacrifícios vazios, como se isso pudesse comprar o favor de Deus. Então o que acontece? É um sacrifício vazio. O que é um sacrifício vazio, bispo? Muitas vezes a gente fala sobre você entrega realmente, verdadeiramente uma oferta, um desejo do teu coração. Às vezes a gente entrega uma oferta na igreja por obrigação. Então está entregando uma oferta vazia, porque o teu desejo não é de entregar. Tem casos que, sabe o que é comum ver isso? Um casal. Então o marido ou a mulher não quer entregar, o outro não quer. E aí a pessoa acaba entregando lá, então entrega sem desejo nenhum de entregar. Diferente do dízimo, que é uma ordenança. Mas a oferta, você tem que entregar o quê? Com amor. E o povo entregava o sacrifício aqui de forma vazia. Primeiro porque estavam cumprindo o ritual. E o Senhor não se agradava muito mais do sacrifício do que da obediência. Logicamente que o Senhor queria que era obediência. Então a partir da hora que o camarada não obedecia, entregar o sacrifício, era entregar um sacrifício em vão. Era só para todo mundo ver. Mas não era um sacrifício verdadeiro. Por quê? O que o Senhor queria em primeiro lugar era a obediência. Ou se estava entregando por conta de purificação dos pecados, que o camarada se arrependesse. Esse era o intuito. A mensagem tem sido a mesma desde o início, que era o quê? Obedecer. Daí ouvidos, mas era em vão. Então desde o princípio, quando o povo saiu, e o Senhor falou com Josué, falou com todo o povo, depois não foi diferente. Você vê que nós já estamos aqui, no final de 2 Reis, onde o povo está indo para a Babilônia, e continuavam os mesmos problemas, que era o quê? A desobediência. Não ouviam o que o Senhor falava. O povo voltava aos seus caminhos de seus primeiros pais, que se haviam rebelado contra Deus e contra a aliança. Quer dizer, voltava ao mesmo caminho lá do povo, lá no deserto, lembra? A desobediência, a murmuração, o que aconteceu com o povo? Morreu no deserto, não viram a terra prometida.
Então, quer dizer, tinham tudo para entrar na Terra Prometida e viver lá 40 anos maravilhosos na Terra Prometida. Depois passaram, né, de 40 anos para passar 40 dias, passaram 40 anos no deserto, quando que poderiam ter passado 40 anos na terra que mana leite e mel. Completamente diferente, né? Os reinos do norte e do sul tinham praticado a idolatria, violando o primeiro dos 10 mandamentos. Então aqui não só o reino do norte, né, o reino de Israel, mas o reino do sul fazendo a mesma coisa. 100 anos depois, né, já vinha caindo nos mesmos problemas, só que se agravou, começou a fazer coisas muito, muito terríveis, e por isso, né, você vê aí com Manassés, por exemplo, entregando o filho dele a Moloque. Então, quer dizer, a idolatria e a contaminação foi tão grande que Judá estava tendo o mesmo destino agora de Israel, né? O mesmo Manassés de José? Hã? Não, né? Não. Aí o que acontece? Você vê que o mesmo defeito, os mesmos pecados praticados de Israel, Judá fazia a mesma coisa, né? Guardadas as devidas proporções, né? Pelo fato do coração da nação ser maligno, Deus iria trazer o mal sobre todo o povo. A justiça de Deus é inevitável quando o pecado é algo intrínseco entre o caráter de alguém. Então, quando está dentro, né, é o caráter daquela pessoa, você pode ter certeza que o julgamento vem. A ira do Senhor vai se acender e vai ter que se ajustar, não tem jeito, né? A justiça de Deus vai ser inevitável. Agora tem um caráter completamente dúbio, né? Corrompido, vai chegar uma hora que vai ter o acerto com o Senhor, né? Não tem dúvida, né? Ainda que o povo clamasse em desespero, Deus não ouviria. Eu acho que a pior parte que tem é você clamar e saber que Deus não vai ouvir o seu clamor. Você já imaginou? Deus usando o profeta está falando para eles: olha, se apruma, pega o caminho do retorno, que sabe o que vai acontecer? Vocês vão orar e o Senhor não vai responder. Meu Deus do céu. Mas sabe o que o povo muitas das vezes ali não estava preocupado? Por quê? Porque o povo sabia que ia buscar outros deuses. Então o povo não estava preocupado. Por quê? Eles iam adorar Baal, a Deus da fertilidade, a Azera e a todos os outros ídolos que tinha naquela época. Então o povo estava despreocupado. Quando na realidade isso por si só já era para levantar as antenas e falar: o quê? Pega o caminho de retorno e acabou. Em vez de aceitar a punição de Deus e se arrepender dos seus caminhos, a nação preferiu clamar a outros deuses em busca do quê? De libertação. Em vez de obedecer o que o profeta Jeremias estava falando para eles: olha, vai para a Babilônia, porque é a direção que Deus tem para cada um. Para o povo, vai para a Babilônia, passa o tempo lá que o Senhor determinou, depois você volta. O que o povo preferiu? Buscar o que? Outros deuses para que libertasse. Quer dizer, mais uma vez não estava reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus sobre toda uma nação, né? Os altares de incenso e os sacrifícios se tornariam objetos de quê? De vergonha. Vocês vão entregar lá, tudo bem, vocês vão ver o que eu vou fazer com tudo isso. Então você imagina a vergonha depois, né? Mas era algo que poderia ter sido evitado. A condição de Judá estava determinada. A oração de Jeremias não daria resultado. Jeremias clamou pelo povo, ele não queria que o povo fosse levado cativo, sem sombra de dúvida. Ele fez a parte dele como sacerdote, como profeta, mas o que adiantou? O povo não dava ouvidos. O Senhor não viria por causa do mal que fizeram. Por mais que o profeta orasse, Deus não ia ouvir pelo mal que fizeram. E você já imaginou? Às vezes a gente está esperando o quê? A oração do nosso profeta, do nosso sacerdote. E aí Deus fala para você: eu não vou ouvir a oração dele, porque eu sei quem ele é que está orando, só que você não está, né? Até porque não é merecimento, né? Mas olha o que você fez. Tem agora o quê? O momento de pagar sobre aquilo que foi feito. E o povo aqui, o que acontece? Chegou o momento do ajuste, o momento do juízo. E Deus não iria ouvir a voz do profeta. Então o profeta podia orar, podia fazer. Porque lembra lá na época de Moisés? O povo fazia coisa errada. Aí ia lá, Moisés clamava, intercedia pelo povo, intercedeu até pela irmã dele que estava com lepra. Lembram? Só que acontece, chega um momento que não tem o que fazer. Aí a gente viu com Corá. Moisés também orou, mas Corá não teve jeito. O Senhor falou: o quê? Espera um pouquinho, nós vamos resolver isso já. Então presta atenção. A nação não tinha o direito, inclusive, de adorar no templo de Deus, enquanto se curvavam diante de outros deuses. O povo não tinha tempo para ir adorar o Senhor, mas se curvava diante de outros deuses. Olha como era o povo, a contaminação estava do povo. Ah, você não tem tempo, sabe aquela velha história? Eu tenho tempo para ir para a igreja. Ah, mas para adorar Satanás você tem tempo. Vai para o boteco, encha, né, de canjibrina lá para adorar Satanás, entregar oferta para ele na canjibrina, no cigarro, nas drogas, tem tempo. Mas para ir para a igreja entregar adoração ao Senhor,
Não tem tempo. Eu vivo falando isso, o relógio de oração é algo que eu uso muito isso. O nosso dia tem 24 horas, o que significa 10%? 2 horas e pouco, 2 horas e 40 minutos, vamos arredondar aí. A gente entrega isso aí ao Senhor? Não entrega. A gente não consegue entregar às vezes 1 hora do nosso dia. Porque eu estou cansado, eu trabalhei, cheguei em casa cansado, mas parou para comer, parou para ver televisão, parou para um monte de coisa. Eu lembro que eu era muito assim com série, né? Eu sempre gostei muito de ver série. Só que eu botei uma coisa na minha cabeça lá atrás, hoje eu não tenho mais esse problema. Eu botei uma coisa na minha cabeça seguinte: se eu quiser ver série, eu vou dedicar o mesmo tempo, pelo menos ao Senhor. Porque se eu tenho todo esse tempo para ficar enfiado na televisão lá, vendo uma série, eu tenho que ter tempo para o meu Senhor. Fala sério, a gente tem que criar tempo para todas as coisas, mas não cria tempo para o Senhor. Fala sério, aquele que é o dono do tempo, que deu tempo para, né, o tempo nosso fôlego de vida, deu 24 horas do dia, e eu não posso dedicar a ele 1 hora do meu dia? Fala sério. O Senhor tinha plantado o povo com sua melhor videira, mas provocaram a ira do Senhor e queimaram incenso a Baal. Porque eles estavam lá plantados como a melhor videira, para dar o melhor fruto, mas fizeram o quê? Entregaram ofertas a Baal, adoração a Baal. O povo pecava, mas na hora das críticas recorriam quem? A Deus, querendo o quê? Enganá-lo. Então, as críticas viriam o quê? O povo fazia pecado e ainda queria colocar a culpa em Deus. Fala sério, você peca, faz tudo que você fez de abominação e ainda quer colocar a culpa em Deus. Mas eu não tenho colheita, mas o meu celeiro, olha só, né? Tá faltando suprimento na minha casa. Quer dizer, o camarada peca, e depois fala o quê? Mas eu sou dizimista, olha a situação da minha casa. Mas o pecado e tudo aquilo que habilitou, esquece. São 10 mandamentos, não são um só, né? Então, se a gente cumprir o primeiro, aliás, a probabilidade da gente errar nos demais, nenhuma, porque quem amar a Deus sobre todas as coisas, já é sobre o pecado, sobre todas as outras coisas, né? Então já começa por aí. Então o povo fazia o quê? O povo pecava e queria enganá-lo ainda. Deus plantou Israel como oliveira para derramar muito óleo, porém tornou-se uma planta degenerada, gerando frutos amargos, indigno para Deus. Então você vê, Deus colocou Israel lá para ser uma árvore frutífera, né? Para derramar o óleo, para ser o melhor óleo, o melhor azeite, mas pelo contrário, se tornou uma árvore infrutífera. Conspiração contra Jeremias. Agora começa Jeremias a enfrentar o grande problema, né? Jeremias, você vê que o livro de Jeremias enfrenta grandes problemas com o povo que queria, né, matar Jeremias de qualquer jeito, né? Deus revelou a Jeremias um plano que estava sendo tramado contra a sua vida. Por isso que eu falo, o ungido de Deus não pega caminho errado. Se você estiver na unção, não sei o que eu digo assim, estiver na fiação, né? Tá lá, obedecendo ao Senhor, andando debaixo dos estatutos, dos mandatos, você não vai ser enganado. Até o inimigo que vem a teu encontro, o Senhor já te avisa antes, ó, pega outro caminho. A nossa apóstola fala, olha, eu fui para tal lugar, tive que sair correndo, porque o Senhor mandou sair. Então ela obedece na hora. Eu não sei o que ia encontrar meia hora depois, 1 hora depois, mas é obediência. Então o Senhor já avisa antes. Nós vivemos muito isso. Eu tenho muita experiência dessa com a nossa apóstola. Porque às vezes a gente estava em visita, o Senhor falava, sai daí, a gente saía. Como falava, vai, a gente vai. Como falou várias vezes para ela, fica em casa na ré do pé. A gente não saía, não sei o que aconteceu. A primeira vez eu falei para ela, mas não podemos ir no mercado, eu brincava com ela, né? Não podemos nem comprar pão. E o que a gente vai comer? Vou improvisar aqui. Não, vamos sair. O Senhor falou para não sair, vamos sair. Então não sai enganado. Aqui o que acontece? O profeta Jeremias é avisado da trama que tinha contra ele. Então ainda que ele precisasse passar pela cova, o Senhor ia avisar ele. Presta atenção. O Senhor seria com ele como foi com Daniel. Os próprios conterrâneos de Jeremias queriam matá-lo, porque ele pregava a verdade e o queriam que ele se calasse. Então você vê, quando a voz da verdade começa, né, a declarar a palavra de Deus, o que acontece? Querem calar. E a gente enfrentou muito isso na Hebron. Muito. Quantas quiseram calar a gente? Até na época do Periscope, bloqueava a gente direto. O próprio Facebook, no começo, muitas vezes bloquearam a gente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela incomoda o ímpio. Você pode ter certeza, Satanás não fica feliz. Aí usa os enviados de Satanás, lá os marionetes na mão dele, para tentar calar, né? Mas nós estamos aí. Cada vez que tentam calar, mais forte a gente fica. Deus garante a Jeremias que ele não iria morrer e o profeta permanecesse firme no envio apostólico. Oh Deus, espera um pouquinho. O Senhor está dizendo que estão tramando contra mim. Vamos analisar friamente essa palavra? O Senhor está dizendo que vão vir gente contra mim,
Eu tenho que ficar firme, eu não vou morrer. Eu tenho que continuar falando o que eu estou falando. Mas o senhor não entendeu uma parte? Estão querendo me matar porque justamente eu estou falando a verdade. E o senhor quer que eu continue falando a verdade? Eu não posso pelo menos me calar, não, porque eu não quero falar mentira, mas eu não posso me calar? Ou voltar, ficar na minha casa por um tempo? Não. Já imaginou? O profeta Jeremias, o que ele tinha que enfrentar? Se o povo queria matar ele, o senhor manda ele continuar? Fala sério. As ameaças de morte que os homens de Ananote fizeram contra Jeremias devem ter sido bastante preocupantes ao profeta, pelo fato de Ananote ser a sua terra natal. Então, além de tudo, a afronta que ele estava sofrendo era da cidade natal dele. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, é como a gente tem às vezes a afronta de pessoas que a gente conhece, que está muito próximo da gente. Não é um estranho que vem te ameaçar, não é um estranho que bate na tua porta e fala, vou te pegar. São pessoas próximas. Às vezes a afronta que a gente sofre e que dói muito, porque são pessoas próximas. E aqui Jeremias sentiu uma dor maior, por quê? Porque eram os conterrâneos dele, o camarada que morava na mesma vila, no mesmo bairro. Pessoas que cresceram com você de infância, tá pensando? Para e pensa. Era duro. Portanto, ele foi traído provavelmente por pessoas íntimas. E isso é uma dor difícil de reparar. Servo de Deus tem que aprender a lidar com isso. Ué, pega Abraão. Abraão não teve problema com Ló lá na hora de despedir do sobrinho, que ele tanto cuidou, com tanto carinho. O sobrinho olhou, pegou o pasto verdejante e falou, o que, tio, lindo e maravilhoso, te amo de paixão, mas olha, eu quero o pasto verdejante lá. Você acha que ele escolheu o melhor ou o pior? Lógico que ele escolheu o melhor. O entendimento dele. Agora ele podia falar, não tio, escolhe o senhor primeiro, porque depois de tudo que o senhor fez para mim, olha quanto que eu tenho de gado. Pô, fala que a palavra fala que os pastores estavam contendendo entre eles, por quê? Porque tinha muito gado e pouco pasto. Então, quer dizer, Ló não era pobre. O que ele tinha que falar? Não, tio, escolhe o senhor primeiro, o lado que o senhor for, eu vou ao contrário. Aquilo que Ló deveria ter feito, quem fez? Foi justamente quem? Justamente o tio, que já tinha feito muito por ele, né? Fala sério. Os homens de Ananote insistiram que Jeremias não profetizasse no nome do Senhor. Queriam calar a boca dele. Você pode fazer o que você quiser, mas não profetize mais no nome do Senhor. Olha só. Ou seja, eles reconheciam a autoridade sobre a vida dele, mas queriam calar ele. Então essa é uma diferença muito grande. Muitas das vezes aqueles que querem calar porque reconhecem a autoridade de Deus sobre a nossa vida. E por isso quer calar. Porque a verdade dói. Se Jeremias tivesse aceitado essa exigência, estaria repudiando o seu chamado, sua própria identidade e o seu Deus. Então Jeremias não podia, Tudo bem que a ameaça não era fácil, a situação não era boa, o mar não estava para peixe, mas Jeremias não podia falar não contra aquilo que era a natureza dele, intimidade com Deus, um homem de cara no pó. Desculpa, pode ameaçar, pode falar o que for, mas eu continuo, o meu Deus em primeiro lugar, o meu Deus vai me livrar. Esse era o entendimento de Jeremias. A ameaça de morte a Jeremias foi respondida por meio de quê? De punição dos jovens, bem como das crianças. A previsão de morte por meio de fome cumpriu-se quando a cidade foi cercada pelos babilônicos nos dias de Zedequias. Então tá aí, vocês fizeram? Aí o Senhor mandou o castigo rapidinho, morreu criança, morreu todo mundo, fizeram um cerco, e quando fazia cerco naquela época, o que significava? Fome. Por quê? A cidade ficava sitiada, o camarada para ter qualquer coisa precisava sair de lá de dentro. Sair significava o quê? Ser aprisionado. Então o camarada ficava lá dentro, morria de fome. Lembra muito bem a fome de Samaria. O povo estava comendo esterco, comendo filho de um, comendo filho de outro. Acordo entre as comadres lá, fala sério. Capítulo 12. Queixa de Jeremias. Vamos lá. Jeremias estava cansado e indignado e resolve perguntar a Deus o porquê de o ímpio viver tão bem. Parece a pergunta de muitos de nós hoje, não é assim? Vai me dizer que só eu fiz essa pergunta uma vez, na época, para a nossa bispa. Eu fiz a pergunta, por que o ímpio vai tão bem? A gente tem tanta dificuldade. Não é assim? Vai me dizer que você nunca fez essa pergunta. Você pode até não ter feito, o que eu duvido muito, mas tudo bem, vou dar um crédito para vocês. Vou dizer que você nunca fez, mas você perguntou no teu interior. Porque você levanta todo dia, sai para trabalhar, olha a situação apertada aqui, aí olha o vizinho lá, fala, pô, o cara trocando de carro. Desculpa, pessoal, só deu um pico na internet. O cara isso, o camarada aquilo. A gente tem uma mania de olhar para o pasto do vizinho. Será que a gente tem que olhar para o nosso e acabou? Então a primeira pergunta, por que o ímpio vai bem e com a gente não vai bem? Vamos lá.
Ele pede que seus inimigos sejam julgados da mesma maneira. Tudo bem, então que a condenação, o julgamento deles, seja tanto quanto o nosso. Está entendendo? Só que o que a gente não entende, que o dia do juízo, o dia do julgamento de Deus, é diferente do nosso entendimento. A gente olha algumas situações e quer que o Senhor entre e puna a pessoa naquele dia. Naquele momento, se pudesse passar uma labareda de fogo, levar o camarada, é assim que a gente faz, não é? O senhor não viu o que fez? O senhor não vai... Dá vontade de falar assim, Deus, o senhor não vai tomar atitude? Já vi gente orando até assim. Outro dia eu estava num monte de misericórdia, o camarada começou a orar e eu repreendi ele. Pega o fulano e pega o ciclano. Eu falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. A boca é para profetizar bênção, não maldição. Não importa o que a pessoa está fazendo, Senhor, me justifica, advoga a minha causa. Mas uma mulher, né? Enviado, não vou nem dizer do que é enviado, né? Porque fala sério, e pega esse, pega aquele, e amaldiçoa. Jesus amado, né, gente? Fala sério, olha, um dia que estava eu e a bispa lá, falei, Senhor, olha, porque a demora de Deus em julgar o povo, por isso que ele pediu o quê? Para que você não vai julgar o povo, está demorando. Porque a gente quer que o negócio seja imediato, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Apesar de castigos passados, o povo acreditava que Deus não daria fim à nação. Então, mesmo aquilo, olha como que o povo era, olha qual era o entendimento. Sabe aquele camarada? Porque eu estou indo na igreja todo domingo, maciota, estou batendo o cartãozinho lá, o pastor está me vendo, tranquilo, tudo lindo e maravilhoso. Então, por conta disso, eu não serei consumido. A pandemia chegou, mas eu estou bonito. Porque todo compromisso da igreja eu estou lá. Minha mas parte eu estou fazendo. Minha parte eu estou fazendo. Será que não está entregando aquele sacrifício vazio lá? Hã? Fala sério. Era aqui, ó. Apesar dos castigos, tudo que tinham visto, achava que eles estavam bem. Até porque estava em Jerusalém, o templo estava em Jerusalém. Estamos, ó, seguro, está tranquilo. E o Senhor destruiu o templo para que o povo entendesse tudo isso. O que a gente precisa é a presença de Deus. Então não adianta você fazer 100 atos proféticos quando você não quer ter intimidade com Deus. Para inglês ver. Agora olha lá, vamos lá. A arca ficou na casa de Abinadab quase 20 anos. Móvel qualquer. Decoração. Tira a poeira, beleza. Decoração. Um móvel de decoração, como diz o apóstolo Fábio. Na casa de Obed-Edom, não. 3 meses houve revolução. Porque o camarada entendeu que ele estava recebendo ali. Não era qualquer coisa, era a presença de Deus na casa dele. Muda completamente a história. Obed-Edom estava tranquilo. Agora era para Obed-Edom estar tranquilo? Não, consumiu o camarada lá que botou a mão na arca, misericórdia. Mulher não tira nem o pó da arca, né? Vê como é que é? Era para ele estar preocupado, mas não. Olha só o entendimento desse homem. Essa administração é sensacional. Então o povo achava o quê? Que Deus não ia fazer nada, né? Mas vamos ver a resposta de Deus para Jeremias. A resposta de Deus a Jeremias vem na forma de 2 perguntas metafóricas. Vamos ver a primeira. Uma corrida a pé destinava-se a mostrar que Jeremias e que os obstáculos que ele enfrentava em sua terra natal eram irrisórios se comparado aos que encontraria diante dos reis de Judá e da Babilônia, ou seja, os cavalos. Então falar para ele só uma corrida a pé, o que é perto de um camarada lá que está vindo com cavalos, cavaleiros e coisa e tal. Então o Senhor começa a mostrar a grandiosidade. Jeremias estava olhando muito para coisas pequenas, quando nesse momento tinha coisas muito maiores. Então o Senhor está alertando ele. E começa a fazer o quê? Metaforicamente, fazendo uma pergunta para ele e demonstrando para ele a diferença. E outra, Deus estava deixando claro, eu sou com você. A segunda é, a paz destinava-se a lembrar o profeta do sofrimento que ele teria de enfrentar para proclamar a mensagem de julgamento aos líderes. Então, querido, vai em paz, fique em paz, mas a minha palavra você vai proclamar a todas as nações, a todos que eu te enviar para fazer. A região relativamente pacífica de Ananote
Anatote, que era que estavam querendo matar ele, justamente seus conterrâneos, que recebia pouca oposição por parte dos membros das famílias traiçoeiras, serviria para preparar Jeremias quando tivesse de enfrentar opositores mais severos, ou mais, o quê? Mais grandiosos. Então olha só, o que Jeremias não tinha entendido, que o Senhor estava preparando ele para coisas muito maiores. Às vezes a gente não entende, por que eu estou passando por essa guerra? O Senhor está te preparando para guerras maiores. Você está correndo a pé aqui, Jeremias, para enfrentar toda essa situação? Mas fica tranquilo, eu estou te preparando porque lá você vai correr muito mais, porque lá você vai enfrentar cavaleiros. Você está achando ruim, você está enfrentando opositores que querem te matar na sua cidade natal? Jeremias, você vai encontrar gente muito maior, reis, rei da Babilônia, o próprio rei de Judá querendo te matar. Então Deus estava o quê? Preparando Jeremias. Você está vendo como essa palavra, nos dias de hoje, ela é uma verdade nua e crua? Por quê? Porque hoje nós passamos pelas mesmas situações. O Senhor está nos preparando. Então aqui o Senhor dá resposta para ele. Calma, Jeremias, eu só estou te preparando. Jeremias falou, meu Deus do céu, né? Se já está difícil agora, se o cinto já está apertado, imagina daqui para frente então como é que vai ser. Mas eu estava mostrando para ele. Só que da mesma forma que eu fui com você nessas duas situações, que eu estou te explicando aqui, eu vou ser com você contra a Babilônia, como contra qualquer um outro. E a gente vai ver que tudo que Jeremias passou, você vai ver que é muito diferente do que as pessoas imaginam que ele passou na Babilônia. Para a gente ver lá na frente. Tem muita coisa para a gente ver ainda com Jeremias. Deus castiga os devastadores do país. O amor, a preocupação de Deus em favor do seu povo não impede a disciplina. Não é porque eu amo o meu povo que eu não vou discipliná-lo. Isso aqui a gente pode usar o exemplo de um pai, né? Pai e mãe. Não é porque você ama o seu filho, que você vai ver o seu filho fazendo coisa errada, você não vai dar uns tapinhas, você não vai corrigir, não vai chamar para uma conversa, não é assim? Não é porque você ama que você vai ver fazendo tudo errado e vai ficar quieto. Da mesma coisa o Senhor. Não é porque estava fazendo o errado, o Senhor amava o povo que não ia discipliná-lo, né? Então Deus ia disciplinar sim. O amor e a preocupação de Deus em favor do seu povo não impedia eles de discipliná-lo quanto ao pecado, quando se tornasse necessário. Então cada vez que era necessário, o Senhor ia fazer o quê? Ia discipliná-lo. Judá havia se tornado um leão, rugindo contra Deus, e fazendo com que o Senhor aborrecesse sua amada, ou seja, sua Jerusalém, filha de Sião, né? Então acontece, o povo se levantou como leão, rugindo contra o Senhor. Os pastores, como relata aqui, se refere aos reis estrangeiros que se havia tornado agentes de Deus para julgar Judá. Então, ou seja, aqueles são agentes de Deus, instrumentos de Deus usados para julgar Judá. Por quê? O Senhor não trouxe a Babilônia? Vai punir o povo lá porque eles fizeram errado. O Senhor não trouxe o Senaqueribe para punir quem? O povo de Israel. Então eu vou usar os estrangeiros para punir você, usar eles como pastores para trazer você para a rédea curta, para trazer você para o lugar aonde eu tenho para você. Amém? Por causa do pecado, a terra que anteriormente havia desfrutado as bênçãos e a abundância do Senhor, experimentaria seu julgamento devastador. A destruição viria dos lugares altos do deserto, onde Israel e Judá realizavam práticas idólatras. Então, aonde eles entregavam adoração e as práticas idólatras que eles faziam para outros deuses, era justamente por ali que o Senhor ia começar derrubando tudo isso, fazendo a limpeza como o rei Josias fez, como Ezequias fez. Amém? Quanto aos campos que os israelitas acreditavam receber fertilidade por parte de Baal, por causa da idolatria do povo, seus campos produziriam espinhos. É Baal que está irrigando a terra para vocês? Vocês estão falando que é Baal, o Deus da fertilidade, que está dando toda essa produção? Tá bom. Então a partir de agora vai produzir espinhos. Você imagina, o camarada bom planta chuchu, planta tomate, está esperando uma plantação maravilhosa, o trigo, nasce um monte de espinho. Já imaginou? Que castigo era esse? A finalidade do castigo de Deus. Vamos lá. Meus vizinhos, como é falado, incluem as poderosas nações da Babilônia e da Síria, que foram usados como instrumento, bem como os reinos oportunistas de Edom,
Moabe e Amon. Oportunista porque se aproveitaram da situação do povo de Deus e assolaram o povo de Deus. Edom, falei para vocês, quando eles foram invadidos por povos estrangeiros, Edom se aproveitou da situação e foi lá e saqueou também. E estava feliz com essa situação. Sendo que os edomitas, eles vêm do quê? Qual a origem deles? Vêm de Esaú, irmão de Jacó, eram irmãos. O Senhor poupou a vida deles lá atrás. Só que agora o castigo viria contra eles. Anos depois, séculos depois, viria o castigo contra esse povo, e nós vamos ver ainda. Esses últimos reinos tomaram as terras, as colheitas e reféns quando Judá se encontravam enfraquecida pela invasão. Então, quando eles estavam sendo invadidos, Judá, tanto o Edom, Moabe, como os amonitas, o que eles faziam? Eles iam lá e tomavam toda a colheita do povo. Parecia os amalequitas lá de Gideão, lembra? Que vinha como gafanhoto. Os amalequitas levavam tudo, eles se aproveitavam da mesma situação. Então, quer dizer, em vez de ajudar, não via que o inimigo estava atacando eles, o povo de Judá, eles se aproveitavam da situação. E isso a gente vê que tem muitos assim. Aqui fala de um vestígio de esperança em meio à profecia de julgamento. Durante o período de punição, o Senhor lembra-se de sua aliança com Abraão. Quer dizer, por mais que o Senhor ia punir o povo, ia lembrar da aliança que ele fez com Abraão. Não dá para dizimar todo o povo. Eventualmente, ele se compadeceria de seu povo. Porções de terra iriam retornar aos seus proprietários originais. Então, lá na frente, como se fosse o ano do jubileu, essas terras voltariam para o povo de Deus. Quer dizer, tomariam posse. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa, existia uma aliança, mas não podia deixar de punir o povo, né? Tudo que fizeram não podia passar em branco, a correção tinha que vir. As nações receberam diretrizes rigorosas a respeito de sua sobrevivência e das bênçãos futuras. São aconselhadas a aprender os caminhos de Israel de modo mais diligente do que haviam ensinado Israel a adorar Baal. Então, toma um caminho diferente, mas o caminho certo, não o de adoração a Baal. Da mesma forma que vocês tiveram tanta expertise para ensinar o povo a adorar Baal, coloca o povo no caminho certo, o caminho da adoração ao Senhor. Se as nações fizessem isso e se colocassem sob a aliança de Deus, jurando pelo seu nome, edificar Sião, esse é o chamado para que as nações compartilhassem da salvação de Israel. Se o povo pegasse o retorno, se arrependesse, você vê como que Deus dá sempre oportunidade? Se o povo pegasse o retorno, se arrependesse, tinha uma luz no fim do túnel. Como é nos dias de hoje, mas muitas gente não prefere o caminho do retorno. Prefere prosseguir no caminho errado. Por quê? O caminho errado, normalmente ele é gostoso. Satanás não propõe para você nada que seja ruim, né? Ele propõe aquilo que é gostoso, para te seduzir. Uma vez você já está lá, já aderiu, né? Aí acabou, é época de eleição. Depois que foi eleito, acabou. Você já está lá contaminado com o cigarrinho do capeta na boca, daí para frente você vai sozinho. O Satanás não precisa fazer mais nada. A condição negativa é apresentada como o mesmo rigor. Se as nações se recusassem, da mesma forma que ele é lindo, maravilhoso, longânimo, mas benignar-se, se o povo não se arrependesse também, então para um pouquinho, se as nações se recusassem a se submeter à soberania de Deus, o Senhor arrancaria totalmente tal nação e faria ela perecer. E foi o que aconteceu. O povo não se arrependeu. Vocês não vão se arrepender? Tudo bem, vou arrancar vocês tudo daí. E aí foi o que aconteceu, que a Babilônia foi lá e arrancou todo o povo de lá, né? Vamos lá, capítulo 13, curtinho aí pra gente encerrar. Tá claro aí, pessoal? Tá muito rápido. Eu acho que tá tranquilo aí, porque é uma passagem que não tem muito o que a gente detalhar, né? Em passagens de Jeremias, nós vamos ver algumas passagens mais complexas. Mas isso aqui é mais tranquila. Deixa eu ver o capítulo 14, sim. Se dá pra gente ir 13 e 14. Acho que não. Vamos pelo menos o 13 aí. O cinto de linho. Vamos lá. O cinto de linho é essa peça do vestuário. Era como uma saia curta utilizada pelos homens. E Jeremias não deveria lavá-la. Então, a gente sabe que lá o povo, quando se contaminava, o que eles tinham que fazer? Ia se lavar lá no rio. Aqui o Senhor está falando para não se lavar. Jeremias foi ordenado a levar o seu cinto de linho até o rio Eufrates e escondê-lo entre as rochas. Como essa era uma longa viagem de algumas centenas de quilômetros, uma jornada que levaria 2 ou 3 meses,
Olha como é que o profeta viajava lá. Tá entendendo como que era uma viagem naquela época? Eu estava ministrando esses dias e estava falando sobre sair do Egito para ir até lá onde estava, até Berseba, que seja Betel, né? Como a gente estava falando esses dias. Era uma viagem longa, não era uma viagem curta. Aqui você vê que é uma viagem segundo os estudos, tá? Por quê? Porque era a pé. Você pega 700 quilômetros, 600 quilômetros, como o cara fazia? Numa caravana, ia fazer em 2, 3 dias. Não tinha como, era coisa de 2, 3 meses, segundo os estudos. Era muito longo, até porque não era plano. Você imagina o deserto, subida, descida, aquele monte de areia. Quem já foi em duna sabe do que eu estou falando. Tem momento que você pisa. Eu, para subir uma duna lá, nós demoramos quase 20 minutos. Não foi? Pelo amor de Deus. Eu falo, pô, lá pra gente subir uma duna, lá foi quase 20 minutos, mais de 20 minutos de subida, né? Porque você não sai do lugar. Você imagina aqui, fora que é o seguinte, nós estávamos levando só o quê? Só o chinelo na mão e o celular. Culpa de uma certa pastora. A certa pastora que nos colocou nessa Essa empreitada, né? Logo ali, coisa de baiano, logo ali, não chegava era nunca, né? Então o que acontece? Você imagina, agora o camarada lá fazer uma viagem dessa, tem que levar mantimento para todos esses dias. Ô, fala sério. Então, uma jornada aí levaria mais ou menos 2 ou 3 meses. Alguns teólogos sugerem que o local, geralmente traduzido como Eufrates, ficasse na Palestina, tá? Isso é para nível de curiosidade. Outros estudiosos acreditam que, em vez de a cabeceira do rio Eufrates, tratava-se de uma vila de Parã, devido às traduções, né? Aí disputa de teólogos aí, em função das traduções. Aqui é só para nível de conhecimento, tá? Além disso, essa vila ficava a cerca de 5 quilômetros ao noroeste de Aranote. Tudo isso são estudos. Então, seria uma viagem de 2 a 3 meses. Mas 5 quilômetros, né, nessas condições também, de que fosse para o outro lado, seria também uma viagem nada fácil. Mas muito possivelmente, acredito que seja essa a viagem que o Senhor pediu para ele fazer, se dirigindo até o rio lá para esconder a peça de linho. Essa parábola do cinto fala do futuro povo infiel, que desprezou a Deus e seria levado para a Babilônia. Através do quê? Do exílio. Deus esperava acabar com o orgulho e a soberba de Judá e Jerusalém. Deus queria que o seu povo, junto a ele, porém eles não entenderam e preferiram viver distante, em desonra e enfraquecidos. Interessante que a gente vai ver, não só com o profeta Jeremias, pega o profeta Oséias, que teve um casamento inusitado. O Senhor, em alguns momentos, dá para o profeta Jeremias sentir, entender. Alguns profetas viveram algumas coisas para entender aquilo que o Senhor estava falando. Você pega o profeta Oséias, por exemplo, que casou com a mulher da prostituição, ele entendeu e sentiu na pele aquilo que o Senhor estava sentindo com o povo. Um povo infiel, que por mais que o Senhor fizesse para o povo se prostituía. Por que se prostituía? Porque ia buscar adoração a Baal. Você consegue entender isso? Isso é muito sério. Porque o sentimento, você imagina, já parou para pensar o sentimento de Deus? Eu faço. Praticamente estão falando de Deus, analisar ele como homem carnal como nós, né? Mas para entender. Ele faz de tudo por você. Quanto mais ele faz, mais infiel você é. É a mesma coisa da prostituição. Você pegar alguém que já foi traído, sabe o que eu estou falando? Você faz pela esposa e a esposa trai. Ou vice-versa, você faz pelo marido e o marido é infiel. Já imaginou que dor é essa? Imagina o Senhor, que é pai, faz por você, enquanto o Satanás está te entregando uma cobra e falando que aquilo não é uma cobra, que aquilo é um sorvete. Deus está fazendo tudo para você, você está adorando ao diabo, adorando a outro Deus. Era duro. O cinto de Jeremias simbolizava o Judá preservado, mas que depois não era mais isso, né? Firmemente preso a ele por meio do quê? Da aliança. Estava preso a ele por meio da aliança. Aí o Senhor manda ele esconder lá. Entretanto, com esse cinto apodreceu próximo ao rio Eufrates. Assim também Judá se prejudicou ao fazer aliança com a Síria, a Babilônia e os deuses estrangeiros. Então ele mandou levar o linho, que era sinônimo do que? Da pureza, aquilo que era do sacerdote. Mandou colocar lá para apodrecer lá. Era a mesma coisa, explicando para o sacerdote que era a mesma coisa que o povo estava fazendo. Fazendo o quê? Alianças com outros povos, ou seja, com outros deuses, não só da Síria, como da Babilônia, né? E outros estrangeiros. O jarro quebrado, vamos ler do 12 ao 14 aí.
Pelo que diz-lhes essa palavra, assim diz o Senhor Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho. Mas tu diz-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei e embriagueis a todos os habitantes dessa terra, e aos reis que se assentam ao trono de Davi, e aos sacerdotes, aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-os-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, nem terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Então, muito sério aqui as palavras que o Senhor está falando. Não vai poupar nem homens, nem mulheres, não vai poupar ninguém. Os jarros de vinho da ira de Deus seriam esmagados e rompidos. A descrição de uma nação devastada. Depois vamos ler aqui agora do 15 até o 17. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou: dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Está aqui um pedido para o povo realmente se arrepender, né? Jeremias foi instruído a não orar pelo povo rebelde de Judá, porém ele expressou em lugares ocultos seu profundo lamento pelo rebanho do Senhor que fora levado pelo exílio. Então aqui é um apelo, né? Um apelo às ameaças finais. Aí ele pede com lágrimas para que o Senhor perdoasse o povo, né? Que tivesse uma outra solução. O rei Joaquim e a rainha sua mãe, aqui fala Neustã, que foram exilados com Nabucodonosor. Aí você vai lá em 2 Reis, capítulo 24, você vê essa passagem. Após apenas 3 meses no trono de Jerusalém, né, então eles foram o quê? Exilados. Estavam 2, 3 meses ali e foram exilados por Nabucodonosor. Jeremias aconselhou a família real a submeter-se à Babilônia. Judá havia criado várias fortalezas no sul, que serviam como uma importante linha de defesa desde os dias de Salomão até Zedequias. Elas eram uma fonte de orgulho para o exército, mas foram destruídas pelos assírios e de novo pelos babilônios. Os que vêm do norte refere-se aos babilônios. Judá havia cooperado com seus inimigos à medida que eles passaram a dominar a nação. A metáfora do parto, como fala aqui em alguns versículos, apresenta Judá colhendo frutos de seu trabalho, sofrimento e angústia. Quer dizer, sabe o que você vai colher com esse parto? No caso aqui, fazendo associação com o parto, é sofrimento e angústia. Por quê? O camarada plantaram o que plantaram, não obedeceram à lei, o que ia colher? Não ia colher passos verdejantes, né? Judá seria envergonhada por seus conquistadores da mesma maneira que as prostitutas eram expostas publicamente. A nação havia reforçado seu hábito de fazer o mal, portanto que agora não sabia como fazer o bem. Quer dizer, estavam na prática do mal tão bem, fazendo o mal, que agora não sabia como que praticava-se o bem. Então a adoração a Baal estava tão que a pessoa não consegue mais sair. Mas o que eu faço? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Por quê? Já estavam tão enraizados, né, na adoração a outros deuses, que não sabiam mais o que fazer. Só que era só ouvir o profeta Jeremias. Eu queria ouvir? Não, era muito mais fácil continuar do jeito que estava, né? A consequência da contínua rebelião de Judá seria a dispersão dos seus habitantes como palha ou restolho soprado pelo vento do deserto. Levantarei as tuas fraldas, refere-se à exposição pública. Ah, é? Então eu vou levantar as fraldas. Como fala a exposição? Porque ficaria exposto. É uma metáfora, o Senhor está usando para mostrar que o povo ficaria completamente exposto. Como Judá havia procurado relacionamento adúlteros com deuses e deuses estrangeiros, Deus iria expor e trazer a vergonha. Ah, vocês procuraram outros deuses, coisa e tal, achou que eu ia deixar isso por muito tempo, tal, só que chegou agora o momento. Você já imaginou?
Às vezes a gente conhece muitas pessoas que acham que é servo de Deus e está adorando todo tipo de Deus. E o Senhor vai mandando recado, vem a ministração. Ah, não é comigo, é com o irmão de trás, é com o irmão da direita, o irmão da esquerda. Cliente pá, né? Como o apóstolo Paulo está falando o seguinte, é o cliente pá, ó, pra cá, não é pra mim, é pra lá. Não é pra mim, é pra cá e pra outro. É pra você. E aí o Senhor vai falando, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes aqui o Senhor falou com esse povo? Quantos profetas? Só que chega um momento, pera um pouquinho, agora a conversa é outra, né? Aqueles que se esqueceram de Deus não deixaram a iniquidade e têm sua nudez exposta e vivem as consequências de seus atos. O que eram as consequências dos atos dele? A vergonha. Além de ser levado cativo, a uma vergonha completa, né? Então aí chega o momento do acerto de conta com o povo. Amém? Glória a Deus. Nós vimos aí capítulo hoje, temos uma avançada legal aí, 3 capítulos, vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo de 3 capítulos. Quando der, lembrando que nós não vamos acelerar nada, né? Mas quando der, a gente vai ver 3 capítulos. Então vimos aí 11, 12, 13. Glória a Deus aí. Se ficou alguma dúvida com vocês me chamem no particular, eu estou à disposição. Amém? Glória a Deus, se não ouve de novo, enfim. Mas é aí, o profeta Jeremias, basicamente vai ver no livro, é isso aí, a gente vai ver muita injustiça ainda, muita perseguição, e ele em todo momento falando a verdade, mesmo quando ele fica encarcerado, ele não deixa de falar a verdade. E o cárcere que ele passou, nós vamos ver, olha, estou para dizer para você que foi pior do que Paulo e Silas, hein? Depois vocês me dão a opinião de vocês, eu vou contar para vocês aí nos próximos programas, amém? Glória a Deus, bora orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária, por esse momento de estudo na tua presença, Senhor. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que estava aqui presente, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, em nome de Jesus. Toca, cura, liberta, restaura e aviva, Pai, o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aonde chegar o som da minha voz, o teu povo seja curado, Pai, em nome de Jesus, seja de enfermidade no corpo, na alma ou no espírito, Pai, em nome de Jesus. Abra o entendimento do teu povo, que essa palavra possa ser propagada aos 4 cantos dessa terra. Usa os teus servos como instrumento, Deus, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade. Amém? Glória a Deus, pessoal. Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Amanhã, programa às 7 horas da manhã, propósito do Salmo, não fique de fora. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, tchau, tchau.